Esse é um vídeo de apresentação na categoria de inovação na UBR Prática Virtual 2020. Olá, meu nome é Guilherme e normalmente na UBR são utilizados sensores de refletância ou de cor para resolver os desafios que envolvem seguir a linha na zona de percurso. Só que, como em projetos anteriores, a gente já havia observado que esses sensores de cor ou de refletância são relativamente imprecisos, além de que os microcontroladores que vêm junto com eles normalmente são grandes, como por exemplo um EV3. E isso, mas no nosso projeto anterior, ter a ideia de utilizar o processamento de imagem para resolver o desafio de resgate de vítimas, nos motivou a fazer esse, que tem a ideia de usar o processamento de imagem para resolver os desafios envolvendo seguir a linha e detectar encruzilhadas na zona de percurso, o que aumentaria significativamente a precisão dele e reduziria bastante o tamanho do robô. Mas antes disso, nós iremos ver quais são os hardwares e o software utilizados no projeto. Os ferramentas utilizadas no processo de funcionamento do robô na parte de hardware foram a Raspberry, que é um microcomputador que é utilizado no recebimento de imagens e é capturado por um modo de câmera que é acoplado na mesma. Ela processa as imagens e transforma em dados que mostram a posição do robô, o estado atual dele em relação à linha. O Arduino Nano ele é um microcontrolador que recebe as informações da Raspberry para o controle dos motores. Ele também é utilizado no projeto para a leitura de sensores ultrassônicos, para a detecção dos obstáculos, e do acelerômetro, que é utilizado para a detecção de rampa, que consequentemente leva à sala 3. A OpenCV é uma biblioteca que é a tecnologia principal do projeto. Ela agrega vários algoritmos e métodos para o processamento de imagem envolvendo filtro e reconhecimento de objeto. A linguagem de programação que foi escolhida para o desenvolvimento dos programas foi a linguagem de programação C++. Ela foi escolhida devido à compatibilidade com a OpenCV e também foi escolhida devido à rapidez que ela proporciona. A arquitetura do robô, o software de CAD que a gente utilizou foi o software de CAD 3D, o SolidWorks. Ele foi escolhido porque no primeiro ano a gente tem uma matéria que a gente aprende a usar ele. E ele é super fácil de ser utilizado, tem uma ótima visualização e uma modelagem livre, então a gente pôde criar os componentes e organizar eles na arquitetura da forma que a gente desejou. E como não foi possível a gente imprimir, a gente teve que fazer uma arquitetura artesanal, o Guilherme fez, ela é feita de madeira, a gente está utilizando ela para fazer os testes usando a programação já feita. O detecta a linha. Bom, ele detecta a linha de uma maneira bem simples. Após a imagem ser capturada e chegar até a Raspberry, são utilizados filtros para o processamento ser mais eficiente. Depois que é detectado todos os pixels pretos existentes na imagem, é formado um contorno em volta deles. Com o contorno é encontrado e marcado o ponto central, que está relacionado de acordo com a sua posição na imagem, com o resultado no erro da posição do robô e a linha. Com isso, o robô consegue seguir uma linha reta e passar pelo gap, já que ele só continua o trajeto reto, e assim que ele avistar a linha depois do gap, ele começa a se ajustar a ela. Bom, e como nós detectamos as curvas sem verde? A curva é a parte mais difícil de se detectar. Primeiramente, para nós sabermos se é uma curva de verdade, nós vamos em conta do primeiro indício, que é se o erro está muito grande, porque se há uma curva, há um erro considerável na imagem. Depois nós utilizamos os pontos extremos do contorno, porque se um ponto extremo do contorno estiver muito no canto da imagem, quer dizer que a linha também está indo para aquele lado. Se isso acontecer, normalmente é uma curva, pode ser para a esquerda ou para a direita. Ou o ponto extremo pode estar um pouco para o canto. Aí o programa percebe e detecta que é um falso positivo. Uma das chaves também para ele conseguir saber se é realmente uma curva é que ele pega o ponto mais alto da imagem. Porque se o ponto mais alto da imagem tiver com uma diferença grande do ponto extremo, quer dizer que a linha continua. Então ele continua e não executa a curva. Como detectar as curvas com verde? Para detectar as curvas com verde é basicamente a mesma ideia, só que o programa vai em busca dos verdes na imagem e ele faz o mesmo processo para como se tivesse uma curva normal, e após isso ele compara para ver se existe um ponto extremo e um verde no mesmo canto. Caso isso acontecer e o verde estiver abaixo desse canto extremo, quer dizer que é uma curva verde para aquele lado. Se essas condições não se atenderem, ele não faz a curva, como por exemplo uma curva com verde depois da linha. Ele vai perceber que o verde está acima do ponto extremo e não vai fazer. Bom, isso também é análogo ao 180, porque no 180 ele vai procurar o verde dos dois lados da imagem. Se ele encontrar e as condições de uma curva normal forem cumpridas, ele detecta como 180. Obrigado pela atenção e até mais.